Bom dia para todos. Bom dia. Tudo bem com vocês? Muito sono? Bom dia para quem chegou agora. Já vou pedir para vocês irem pegando o caderno, tá bom? Bom dia, Rian. Bom dia, Lu. Bom dia, Gi. Bom dia, João. Peguem o caderno de português e a apostila 2, tá bom? Todo mundo tá ouvindo a Pro? Maravilha. Já peguem o caderno e coloquem a data, tá bom? Nós vamos fazer juntos aquele aplicando, vamos iniciar aquele aplicando, que é o último da apostila de vocês, ó. Maravilha! Hoje é dia 23/7. Bom dia para quem chegou agora. Nós vamos usar o caderno de língua portuguesa. Vamos fazer juntos o aplicando, tá bom? Peguem, por favor, o caderno de língua portuguesa e a apostila nós vamos usar na página 90. Nós vamos fazer juntos aquele questionário que fala de referência, coesão referencial, coesão sequencial, interpretação de texto. Ok? Bom dia, Maria. Bom dia, Grazizinha. Peguem o caderno de português, peguem a apostila 2. Já estamos finalizando. Saúde para quem precisa. Todo mundo já está devidamente apostilado, devidamente encadernado. Aí a Pro olha para vocês, vocês estão com capa e espiral, né? Igual um caderno. Vocês estão encadernados. Bom dia para quem chegou agora. Nós estamos na apostila página 90 e vamos usar o caderno de português também, tá bom? Aplicando o seu conhecimento, página 90. Vou colocar no chat. Vocês estão muito quietos. Eu ainda vou descobrir o que está acontecendo. Aplicando o seu conhecimento. Leia o texto a seguir sobre o líder político Nelson Mandela, que foi preso por causa de um regime político racista na África do Sul, e responda aos exercícios de 1 a 4. Vocês já devem ter ouvido falar ou vão ouvir falar sobre esse regime político que aconteceu na África, é o apartheid. O que eles queriam na África? Esse regime político racista, a separação dos brancos e a separação dos negros. Eles não podiam viver, por exemplo, no mesmo lugar, no mesmo bairro. Isso chama o quê? Segregação racial.
brancos de um lado, negros de outro, sem a possibilidade de se misturar, tá? Ele foi preso por conta desse regime. Os 100 anos de Nelson Mandela, já que vocês aparentemente estão tímidos, aprovei ler o textinho rápido para vocês, são só 3 parágrafos. Esse país africano foi, ao longo do século XIX, colonizado por brancos europeus, particularmente ingleses e holandeses. Aos poucos, os brancos foram controlando a economia e as estruturas políticas e criaram um regime segregacionista conhecido como apartheid, a partir de 1948, 3 aninhos depois da Segunda Guerra, né? Durante os anos de cárcere, Mandela foi se tornando um símbolo da resistência na luta contra o apartheid. Ele não era a favor desse regime, tá? Aos 75 anos, Nelson Mandela foi eleito presidente e governou a África do Sul entre os anos de 1994 e 1999, sendo considerado o principal responsável pela transição para o fim do regime segregacionista e para a construção de um novo país. Aí vocês têm no glossário, apartheid, um regime em que havia separação entre brancos e negros de modo legalizado. Gente, a lei permitia essa separação. Olha que absurdo. Trata-se de uma ação segregacionista que tinha como objetivo evidenciar uma suposta superioridade dos brancos. Isso te lembra o quê? Segunda Guerra, nazismo, fascismo europeu. Olha o perigo da história única, né? Agora vocês podem falar, para quem chegou agora, estamos na página 90, usando o caderno de português, estamos fazendo o aplicando. Perguntinha de número 1. Da leitura do texto, o que é possível inferir, o que é possível entender em relação à população sul-africana? A questão da pele, a gente não fala mais raça, tá? O modo que se fala agora é etnia. Quando a gente fala de povos, não é raça, é etnia, tá bom? E aí? O que a gente pensa? Como que é a população africana? Só tem negros? Só tem brancos? Como que a gente responde essa pergunta? O que a gente pode colocar? Quero ouvir a resposta de vocês. Tem negros Sim. e brancos. Porque De acordo ontem... com... Eu lembro Isso, que ontem falou sobre a atriz lá que veio da África e ela não parecia que veio da África. Isso, verdade. No texto, os brancos são de que origem? Tá no primeiro parágrafo. Peraí. Europeus. Isso, europeus. A Pro tá colocando no chat, tá bom? A África... Peraí que o A maiúsculo aqui tá uma loucura. A África é composta de... A população da África, né? É composta de brancos e negros. A população da África é composta de brancos e negros. Os brancos são de origem europeia, principalmente ingleses e holandeses. A prof escrever europeia, saiu euripeia. Europeia, inglês e... Gente, já está no chat. A população da África é composta de brancos e negros. Os brancos são de origem europeia, saiu bracos. Provei arrumar aqui. Ingleses e holandeses, principalmente, tá? Por isso que você encontra na África pessoas que falam inglês, pessoas que falam holandês, pessoas que falam francês, português de Portugal, tá? Se você pensar em Moçambique, Timor-Leste, mais alguns países, Angola, Senegal, eles falam
Português de Portugal. O único lugar que se fala português brasileiro é aqui. Parece com o nosso, mas não é a mesma coisa. O nosso é muito mais bonito. Tempinho. Gente, início de frase, letra maiúscula. Ponto final na resposta. Nada de resposta voadora no caderno, hein? Isso mesmo, Gra. Vocês são 7º rumo ao 8º, hein? Quando terminarem, mandem a mãozinha, tá bom? Mãozinha do término. Tem gente que escreve bem rápido, tem gente que escreve um pouquinho mais devagar. Ok? Pro, passou muito rápido esses anos, né? Gata, passou. Passou. A gente já tá no 8º ano. E passou. E a tendência é passar mais rápido, Isa. Os físicos dizem, os físicos e astrônomos, que está tendo uma mudança no eixo da Terra. Isso faz com que o tempo passe mais rápido. Uau. Essa sensação que a gente tem de o tempo passar mais rápido não é uma sensação, ela é uma coisa que acontece mesmo, porque a Terra está girando mais rápido em torno dela mesma. Então, quer dizer, o tempo está passando muito mais rápido. Assustador, né? Uhum. Vocês eram todos bebês do 6º ano, ó, vocês já vão pro 8º, gente, o ano que vem. Faltam o quê? Agosto, setembro, outubro, novembro. Ó, 4 meses vocês já são 8º ano. Como assim? Não. Ai, meu Deus. Aí daqui a pouco é 9º, aí tem a formatura e vocês já são ensino médio. Oxi. Ai, meu Deus, não tô preparada. Eu não sei se eu choro ou se eu dou risada. Exatamente. Como reagir? Eis a questão. Amores, a 2 é o seguinte. Faz de conta que você vai escrever um parágrafo para falar sobre a África para um estudante que vai fazer intercâmbio lá. Um parágrafozinho de introdução. O que a gente pode colocar nesse nosso parágrafo? A África é um continente que só tem pessoa que passa fome. Não, não é isso. O que a gente pode falar? As outras versões. África. O que a gente pode falar da África? E aí? Eu ia falar seja bem-vindo, mas tudo bem. Pode falar do continente. A gente poderia falar assim, Pro, que a África, tipo, tem vários tipos de culinárias, né? Tipo, eles têm vários tipos de comida. Vários, tipo, o modo de vestir deles é mais colorido. Eu acho. E eu só sei esses dois. Legal, já é um começo. A gente já pode falar da culinária e da roupinha. Fala, Mary. Os animais também? Os big animals, né? O continente africano. Ó, a Pro tá colocando aqui. Tem uma culinária muito interessante. Só um minutinho, que a Pro não digita tão rápido. O continente africano tem uma culinária muito interessante. As vestimentas são coloridas. Saúde. Há muitos animais selvagens. E lugares muito diferentes para a pessoa visitar e conhecer. Olha lá, já fizemos o nosso parágrafo, olha que fofo. O Ian colocou, a vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior.
O continente africano tem uma culinária muito interessante. As vestimentas são coloridas, há muito animais selvagens e lugares muito diferentes e legais para você conhecer. Olha que maravilha, gente! Já fizemos um parágrafo diferente, falando dos aspectos positivos do lugar. A gente não focou na questão da miséria, guerra, fome. Olha como nós somos o máximo. Lembram que a Pro contou que tem a parte da África do Sul, que é uma das partes mais ricas da África? Por quê? Porque eles trabalham com exploração de ouro, diamante, pedras preciosas. Rebequinha com a mão levantada. A Amandinha está na aula, né? A Gi também, a Grazi. Gi, a Grazi. A Elô Ribeiro. Isa, que diz que está com medo do tempo passando muito rápido, e a Pro concordou com ela. Ian está. O João. O Lô. Marie Claire, a revista da Mulher Feminina Moderna. A Bequinha, a Tribeca, a levada da breca. E a Sarinha. Muito bem. Vocês são um chuchu. Obrigada. Tem gente que não gosta de chuchu, né? Mas é que é uma gíria para um elogio. Vamos falar assim, então, vocês são uma lasanha. Que aí não tem como errar. Gente, lasanha quentinha, né? Suquinho de uva. Não, maldade. E uma saladinha verde. B. A palestra, como vimos, é um tipo de texto falado em que há interação entre o palestrante e a plateia. Pensando na utilização de uma linguagem formal, quais são os tipos de cumprimentos que nós usamos se fôssemos palestrantes interagindo com a palestra? E aí? Vocês vão dar uma palestra para alguém, vocês têm que usar linguagem formal. Como que vocês cumprimentam essa plateia no palco? E aí, mano, firmão, belê, quebrada, paz, EL, 100% vida louca. Não. Boa tarde a todos, Pro. Boa tarde a todos. Olá, bom dia. Olá, bom dia. O que você vai agradecer? Como que a gente agradece o fato de eles estarem lá na palestra? Obrigado pela presença que fala, né? Muito obrigada pela presença. Se for menina, coloca obrigada. Se for menino, coloca obrigado, tá bom? Eu sou menina, vou colocar obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês. Ó, como a gente sabe ser formal quando precisa, né? Você pode usar o agradeço a atenção no final. Eu vi um vídeo que é assim, ó. Quando a gente tá conversando normal, a gente fala tudo errado. Aí quando a gente tá bravo, estressado, a gente fala tudo certo. É muito engraçado esse vídeo. Eu fiquei os beijos, eu tô risada. Minha câmera virou quatro. Gente, recadinho da Prodê. O Ian me perguntou agora se eu recebi a prova dele. Não se esqueçam dos prazos, tá bom? Não é igual às liçõezinhas que nós tínhamos na plataforma antiga. Se você não faz a prova até o prazo, você não consegue fazer mais. A plataforma não aceita atraso, tá bom?
Só que a Prodenise não foi malévola, deixei uma semaninha de prazo para vocês fazerem. E o trabalhinho, deixei 6 dias, tá bom? Mãozinha do término, maravilha. Quando todos terminarem, vamos para 3. Isso, maravilha. Fez todas, isso aí, muito bom. Vocês são um arraso. Quando terminar, a maioria terminou. Levante a mãozinha, por gentileza. No primeiro parágrafo desse texto que a Pro leu para vocês sobre o Nelson Mandela, nós podemos encontrar os verbos foi, foram e criaram. Esses verbos no passado dão ideia de uma ação que já acabou ou ideia de continuidade? E aí, o que a gente coloca? Que já acabou, eu acho. Isso! Ideia de que já acabaram, isso. Por quê? Porque eles estão no tempo passado. Pois estão no tempo passado. Como nós somos chiques, nós vamos colocar o nome técnico desse passado. Pretérito perfeito. Bom. Ideia não tem mais acento, tá bom? Por isso que a Pro não colocou. Ideia de que já acabaram, pois estão no tempo passado, pretérito perfeito. Aí não põe acento, né? Mãe, a tia Denise não sabe escrever. Não é, gente, é porque a ideia não tem mais acento por conta da reforma, tá? Ortográfica. Aí eu tive um aluninho que falou, Pro, eu nunca coloquei mesmo, não tem problema. Ai, gente, só vocês. Ai, amei. Pro, nem se preocupa, eu nunca coloquei mesmo. Página 91, fofuras, quando vocês terminarem, tá bom? Esse aplicando só tem 10 perguntas, gente. Pois é, gente. Jesus. 4. Observe que há apenas alguns fragmentos do texto que a Pro leu para vocês. O texto não está na íntegra, só tem trechos, fragmentos. Desconhecemos o começo do texto. No entanto, como sabemos que a expressão esse país africano é um elemento de coesão textual? Por que ele falou esse país africano? Pensando em referências, o que será que já tem antes no texto? Para ele falar assim, esse país africano. Pensando no que a gente estudou ontem, o que a gente pode colocar de resposta nessa 4? Que ele tem muita diferença, tipo, ele é um país com muitas coisas diferentes, tipo, o modo de vestir, comida, os animais, tem muitos animais de lá que não tem aqui, por exemplo. Eu não tenho o número 4. Cadê? Tem sim, Não gente, tenho no 91. Não, tem a pergunta, só não tem o número. Ah, o de vocês não veio impresso, só o da Pro veio, ó. Depois não falar. Eu vou colocar. O meu Pra também depois não não tem. Mãe, a tia Denise fica inventando. E não é. No meu tem o número 4, por isso que a Pro colocou. Aqui tem a Coloquei já. aqui não tem o 4. Tá bom, pode colocar, não tem problema. Tá bom? Faz um 4 a lápis, caneta. Ai, eu quero fazer combinando. Aí você faz a da cor que tá na apostila, não tem problema nenhum. A 4 quer saber o seguinte, gente. Pensando em referência. Pensem aí no Capitão América. Entendi a referência. Por que ele fala esse país africano? O que será que ele já fez antes para poder falar assim, esse país africano?
E aí? Tem o texto, blá, 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 blá. Esse país africano. Por que será que ele fala esse país africano? O que será que ele já falou antes? País africano. Porque antes ele era, tipo, diferente, sei lá. Tipo... Pensando no que a gente disse ontem, a gente não falou que às vezes a gente fala de um jeito diferente para ficar evitando o quê? Repetições. Se ele fala assim, esse país africano, será que ele já não falou antes do nome do país ou do país? É isso que a 4 quer saber. Por que ele fala esse país africano? Para evitar repetições. Para evitar repetições e porque ele já falou antes sobre esse país. Para evitar repetições. E para indicar uma referência. Eu entendi a referência. Não entendi a referência. Bem Capitão América, né? Uhum. Filho da mãe, como ele fala. Para evitar repetições e para indicar uma referência. Já pensou? Ele nem fala do país e do nada ele põe esse país. Aí você vai ficar assim, qual país? Qual país da África? Se a África tem um monte de países. Tudo tem que ter uma referência. Vocês já conversaram com alguma pessoa, amigo, pessoa da família, que do nada ela fala assim, ah, ela foi lá ontem. Aí você fica assim, ela quem? A pessoa não fez a referência, você não sabe de quem que ela tá falando. Aí fica difícil de entender. Minha avó faz muito isso. Coisa de vó, tá Às vendo? vezes eu tô conversando com a minha avó, aí ela... Ah, mas ela fez não sei o quê. Aí eu fico, você tá falando com quem? De Aí quem? ela, tô falando com você. Aí eu falo assim, mas ela quem? Você tá se referindo a quem? Ai, a fulana, mas você não falou dela antes, como que eu vou adivinhar, gente? Esse é o processo de referência, dificulta entendimento, né? Gente, a 5 é na apostila, a Pro vai dar um tempinho para vocês completarem. Você tem aí espacinhos, o nome técnico é lacuna, tá bom? Você tem lacunas e você tem que completar só uma das palavras que estão entre parênteses, só uma das expressões é a correta, tá bom? A Pro vai dar um tempinho. São 3 períodos aí para vocês completarem, tá bom? A Pro vai dar um tempinho, vocês vão ler com calma, completar com o que acha correto e a gente corrige. Mãozinha do término. 1 minutinho. Alguns devem estar ansiosos para a leitura do texto A Princesa e a Ervilha, né? Relembrando aí momentos da educação infantil. Amo essa história. Muito fofa, né? Uhum. Tudo bem que não faz um pouco de sentido. Mas ok. Podemos pensar nas 5 amores. Não esqueçam de abaixar a mãozinha, senão vocês ficam com ela levantada até o final da aula. Ok? Lindezas da Pro. Vamos lá.
a situação dos palestinos se agravou. A gente sabe que, infelizmente, no Oriente Médio há muitas guerras e conflitos que datam de antes de Cristo, né? A situação dos palestinos se agravou. Nananana, recebeu instruções contra mais um possível atentado terrorista. O que vocês colocaram? A população ou os líderes políticos? E aí, gente? Qual foi a resposta de vocês? População. 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 Eu coloquei a população. Se o verbo está no singular, seu sujeito tem que estar no singular também. Lembra que em português tudo é combinandinho? Muito bem. Viajar para o continente africano pode ser incrível. Quem conhece, não se esquece. E aí? Vocês colocar quem o conhece, esse o serve como substituição aí para continente africano, para ficar evitando repetição. Muito bem. Parece haver consenso de que os romanos e os gregos criaram as bases da cultura ocidental. Nananana no terreno teórico e no prático. E aí? Estamos falando de criação. Como que a gente continua esse período? Criaram? Criaram-na. Muito bem. Criaram quem? A base da cultura ocidental. Muito bem. Estou pondo no chat. Só um minutinho. Amandinha, já que você gosta da princesa e a ervilha, você pode ler o texto para nós, por gentileza? Sim. Você se sente a princesa da princesa e a ervilha? Não. Então tá bom. Posso começar, Pro? Pode. A princesa e a ervilha. Era uma vez um príncipe que queria casar com uma princesa. Mas tinha de ser uma princesa verdadeira. Por isso, foi viajar pelo mundo afora para encontrar uma. Viu muitas princesas, mas havia sempre qualquer coisa que não parecia estar como devia ser. Por fim, regressou a casa, muito abatido, por ter querido uma princesa verdadeira. Esses homens são terríveis, né? Continua, Amandinha. Uma noite, houve uma terrível tempestade. Os trovões riombavam, os raios rasgavam, o céu e a chuva caía em torrentes. Era apavorante. No meio disso tudo, alguém bateu na porta. Alguém bateu a porta e o velho rei foi abrir. Esse trecho que a Amanda leu, a historinha não está na íntegra, ela continua, tá bom? Aí você tem Hans Christian Andersen, que um dos grandes criadores de contos de fada, né? Ele e os irmãos Grimm são a referência mundial para contos de fada. A Princesa e a Ervilha. A história você tem esse trecho disponível aí, nesse link, tá? Acessado em 21 de janeiro desse ano. No trechinho que a Amanda leu, além dos verbos, você tem palavrinhas destacadas que contribuem para construir a sequência do texto. E aí? Use sinônimos. Você tem algumas palavrinhas aí em destaque. O que a gente pode trocar o era uma vez? Por qual palavra? É mais ou menos parecida no conto de fadas. Em um reino? Em um belo dia? Um belo dia. Muito bem. Isso. Ainda na 6. Perdão, a Pro colocou 1, mas é a 6, tá bom? Qual mais está em destaque? Em um belo dia. Pode ser há muito tempo atrás.
de fada começam, né? Há muito tempo atrás. Aí vocês têm também. Deixa eu olhar o que mais aqui está em destaque. Uma noite. Uma noite. E aí? Certa? Contos de fada. Uma noite. Certa? Estava a escurecer, Pro? Estava a escurecer? Peraí, só um minuto, deixa para arrumar aqui. Ao anoitecer. Ai, meu Deus, virou marcador. Mulherada aí curte um conto de fada, pelo que eu tô percebendo aqui. Noite. Quando eu era pequena, minha avó Ao comprava... anoitecer. Quando eu era pequena, minha mãe comprava vários livros do folclore da Turma da Mônica. Aqui em casa, eu devo ter o quê? No mínimo, uns 19 livros de folclore eu tenho. Nossa, que fofo. Ó, a Pro colocou no Uma Noite. Ao anoitecer ou certa vez. Quem nunca ouviu um certa vez em um conto de fadas que atire a primeira pedra? Aí, por esses livros de folclore que eu tenho da Turma da Mônica, eles são aqueles livros de lado assim. Aí, quando você abre, tem um relevo do desenho, assim. Ai, que bonitinho, fofurinha. Muito fofo, né? Uhum. Essas palavrinhas que nós trocamos por sinônimos, elas servem para quê? Para ir dando sequência na historinha, tá bom? Para fazer a coesão sequencial. Você faz uma sequência com sentido, a pessoa lê e compreende. Não adianta você contar a história usando palavras que não vão fazer sentido. Era uma vez. Todo mundo sabe que o Era uma vez é conto de fadas. Uma noite. Poderia ser ao anoitecer. Agora, se você colocasse, por exemplo, no Carnaval de Pernambuco. Ué, mas como assim? Contos de fada no Carnaval de... Vocês percebem que perde o sentido? Tudo tem que estar alinhadinho. Ai, que fofo! A Cuca. É assim, ó. Ah, que bonitinho. Ai, que legal. Que fofo, Amanda. Ele Eu é. tinha aparecido. Eu tenho Fofura. tem um monte desses aqui em casa. E aí eu e minha mãe vai doar os livros. Muito bom. Muito fofo. Amores, a nossa aula já está se encerrando, tá bom? Já são 9h09, rumo a 9h10. A Pro vai pedir depois, só na aula de amanhã, tá? Porque eu sei que vocês estão em semana de avaliação. Não vou pedir o escreva amanhã. Vou pedir só para finalizar esse aplicandinho. A 7 é uma pergunta de assinalar. A 8 é uma perguntinha de completar. A 9 você pode fazer na própria apostila. A pergunta é grande, a resposta é curtinha. E a 10 é de fazer xizinho também, tá bom? Então, quero que vocês fiquem bem. Nos vemos na semana que vem, tá bom? Tchau, tchau. Excelente quinta para vocês. Tchau, Pro. Obrigada pela aula. Tchau, meus amores. Obrigada a vocês pela atenção, tá bom? Bye, bye. Bye, bye, Cia.